Olá pessoal, eu quero comentar com vocês, compartilhar com vocês minhas opiniões sobre uma informação que ganhou noticiário internacional e nacional, que foi a colocação pela Organização Mundial de Saúde, a partir de janeiro do ano que vem, janeiro de 2022, que classifica, vamos colocar dessa forma, oficialmente, a velhice como doença. No Código Internacional de Doença, o CIDS, né, que é o Código das Doenças, e aí a velhice entra oficialmente nessa condição. Eu penso que isso é um absurdo, né? Ainda mais no momento como hoje, século XXI, onde a gente tem essa realidade do envelhecimento e essa conquista dessa longevidade. Nós todos vamos viver mais, Brasil e os nossos municípios, a minha cidade aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, e aí vem essa definição que, no meu entendimento, e aí baseado também em leituras que fiz recentemente sobre nossas referências profissionais na área do envelhecimento, entre tantas outras, como o professor Alexandre Kalash, o professor Jorge Félix e tantos outros professores que têm o entendimento de que o envelhecimento, como todas as outras fases da nossa vida, exige uma participação maior do Estado brasileiro, dos nossos representantes governamentais, das nossas instituições educacionais, as nossas universidades, na produção de conhecimento científico sobre um tema candente, emergente, exatamente para fazer frente a essa gama de preconceitos e negatividades que culturalmente a gente tem, que o mundo tem em relação ao envelhecimento. Envelhecer, na verdade, nunca foi uma situação fácil de agrado social público favorável. Se a gente for estudar, e o que é o nosso caso, a gente tem obras referenciais de que esse tratamento, esse olhar cultural ao envelhecimento é variável, é distinto. E hoje a situação ganha um contorno muito mais forte, muito mais cruel, por conta do capitalismo cada vez maior, global, e aí medindo a nossa condição, a nossa vida, pelo poder de consumo. Então, com essa medida a partir do ano que vem, como dizem os estudiosos que eu fiz referência há pouco, a gente está diante da cura da velhice, na descoberta do gene do envelhecimento para evitar esse envelhecimento, como se fosse possível viver sem envelhecer. Por que a gente não comemora, por que a gente não busca mecanismos? Eu acho que aí o papel nosso, profissionais do envelhecimento, de todas as pessoas, independente da idade delas, das pessoas idosas, um grande movimento social, né, exigindo cada vez mais participação pública, governamental nessa causa. Pode parecer uma utopia diante do quadro que nós estamos vivenciando, de total indiferença à vida humana, independente da idade, mas infelizmente em relação à velhice, que passa a ser entendida equivocadamente, até pela desvalorização da vida, uma situação, um encargo, custo econômico, a ponto de fontes oficiais colocarem pacificamente, naturalizando a morte das pessoas idosas como se fosse uma coisa natural, comum, principalmente no quadro agora da pandemia. E aí vem a Organização Mundial de Saúde, naturaliza e busca capitalizar nessa necessidade capitalista de criar medicação, investimentos em pesquisas científicas
nessa cura da velhice, nesse absurdo de evitar o progresso natural da nossa idade. Isso está sendo colocado, é uma situação que favorece as indústrias cada vez mais na produção desses medicamentos para, entre aspas, como se fosse possível evitar esse envelhecimento. Então eu penso que isso é um grande absurdo, na medida do possível das nossas forças. É por isso que eu estou aqui apresentando esses comentários e de que a gente possa fazer movimentos sociais, midiáticos, para que isso seja revertido e para que a gente possa resistir o quanto possível para mais uma aberração de banalização da nossa vida, independentemente da nossa idade. Mas no caso da velhice, a situação toma caminhos drásticos e piores, ao passo que deveria ser nesse momento, onde a pessoa já teve e tem uma participação política, social, familiar, de reconhecimento, de valorização, a coisa acontece dessa forma extremamente agressiva e violenta, que é esse genocídio em relação às pessoas que envelhecem, que é o meu caminho, que é o nosso caminho também. Então fica aí esse comentário e espero que você possa curtir, compartilhar, deixar a sua opinião no meu canal no YouTube, Pitico e Prosa, porque é uma pauta muito interessante, muito necessária do envolvimento nosso, seu, de todo mundo diante dessa aberração, né? Então aí você fica à vontade para a sua participação. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela companhia. Até então, um próximo encontro. Muito obrigado.